Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos atender a solicitação de uma seguidora de nosso canal, a Cleudes. Oi Cleudes, tudo bem com você? A Cleudes me trouxe uma questão interessante. Ela disse que o fenômeno da morte tem um impacto muito forte na mente dela. Ela sofre demais quando perde alguém próximo dela. Ela tem um sofrimento que ela considera exagerado e que demora muito a passar. E que cada vez que alguém desencarna perto dela, ela passa por um período de terror relacionado ao fenômeno da morte. E neste tempo de coronavírus, quando todos nós estamos assim profundamente impactados pela presença desse vírus, assistindo a todo momento as reportagens que nos trazem as informações sobre a morte de centenas de pessoas pelo mundo todo, eu acho que é importante para nós espíritas estudarmos este fenômeno do medo da morte e principalmente como acontece a morte, por que acontece, para que nós possamos então estarmos mais confiantes diante da vida, porque a morte não existe. Na verdade, o medo da morte é uma questão cultural. Nós somos educados para temer a morte. Independente das crenças, independente da religião, independente de qualquer fator meramente humano, se existe algo que nós temos certeza em qualquer cultura, credo, nacionalidade, que vai acontecer conosco, é uma certeza absoluta que um dia nós vamos morrer. Para nós espíritas, nós vamos desencarnar. Para a maioria das pessoas, vão morrer. Então existem várias concepções culturais a respeito deste fenômeno. O materialista vai dizer que acaba tudo. O chamado cristão biblicista vai entender que a morte é o desaparecimento de tudo e que então vai esperar o fim dos tempos para que os anjos venham tocar as trombetas e daí então a terra regurgitará todo mundo que já morreu para que possa ser julgado. E para nós espíritas, a morte é a continuidade da vida, porque é apenas o desencarne. Porque nós somos espíritos eternos. Nós existíamos antes deste corpo físico e vamos continuar existindo depois deste corpo físico. Porque você não é corpo, você é consciência. Sabe essa capacidade que você tem de olhar para você, de enxergar o mundo à sua volta, de ter uma percepção de si mesmo, de sentir, amar, odiar, de ter sonhos, desejos, este ser pensante, isto é você. Você é consciência e a consciência não morre. Quando você deixar esse corpo físico, você vai continuar numa outra dimensão do plano espiritual, você não morre nunca. Mas devido à nossa condição evolutiva, nós habitamos um mundo onde a morte do corpo é prevista. Porque a ligação obrigatória do espírito a um corpo físico só acontece por conta da quantidade de sujeira mental que nós produzimos. Para você ter uma ideia, para que um vírus como este possa ter uma eclosão da maneira que teve, isto só acontece porque a contenção dele foi rompida. E a contenção desses tipos de elementos são corrompidas quando a vibração humana decai. Nós vivemos num momento apavorante, onde o orgulho humano é exacerbado, onde as fronteiras fraticidas ficaram expostas, onde as nações ricas, numa tremenda corrida armamentista, comercial, destrutiva, de um consumismo exagerado, fazendo com que os recursos naturais estivessem todos à beira do colapso, a vibração humana materializou-se, decaiu. E quando há a decadência da vibração, chegando a níveis de desequilíbrio profundos, a contenção aos elementos primitivos é rompida. E esta mesma energia destrutiva serve de base para a eclosão de pestes. As pestes são originárias. As pestes são alimentadas pela decadência humana. Estávamos caminhando rapidamente para uma terceira guerra mundial, muito mais destrutiva do que qualquer guerra. Porque se na Segunda Guerra Mundial só foi usado armas atômicas para poder conter e subjugar o Japão,
que por sua vez não tinha como se defender dessas armas, hoje a humanidade tem recursos para destruir milhares de vezes o nosso mundo. E aí surge um elemento invisível, altamente democrático, porque ele atinge todas as pessoas, independente de classe social, independente de raça, cor da pele, e ameaça todos que se ameaçavam entre si. Então, se no momento as nações estavam se ameaçando umas às outras, hoje estas mesmas nações têm que se unir, porque existe um inimigo maior, capaz de nos destruir a todos, muito mais poderoso do que as armas atômicas, e que somente a união das nações para encontrar uma medicação, para encontrar uma vacina, o compartilhamento de informações e o cuidado que você tem que ter consigo mesmo pode livrá-lo dessa doença. Mas isso aumenta o medo da morte. Mas se temos uma certeza absoluta que um dia vai acontecer conosco, é a morte. E isto nós não podemos mudar. Mas nós podemos mudar a forma como nós enxergamos a morte. Ou para o espírito, a forma como nós enxergamos o desencarne. Nós vamos desencarnar um dia, porque nascemos programados para isso, não tem como escaparmos disso. Existem espíritos que reencarnam para viver algumas horas, existem espíritos que reencarnam para viver alguns dias, existem aqueles que vão viver muitos anos, existem aqueles que vão desencarnar velhinhos, porque cada tempo de vida de cada um está no programa kármico de cada pessoa. A nossa vida obedece um profundo modelo matemático, onde cada ação passada representa um número com um determinado peso, gerando uma equação fantástica que, quando este programa for colocado em ação, nós vamos viver com todas as situações possíveis, imagináveis ou não, para que nós possamos atender a resposta à equação que já está no fim do problema, mas nós não podemos ver. Só depois que percorrermos cada detalhe do problema, cada minúcia da equação, é que podemos comparar a resposta que fomos capazes de produzir com o resultado do gabarito que está lá. E na maioria das vezes nós não conseguimos enxergar. Então, minha amiga Cleudes, é preciso que nós aprendamos a conviver com a morte como uma forma natural da vida. O Mahatma Gandhi dizia que vida e morte são como duas faces de uma mesma moeda. E que, na verdade, só existe um medo, o medo da morte. Quando nós formos capazes de superar o medo da morte, teremos superado todos os demais medos. Mas como nós trazemos uma herança cultural que agora está sendo alterada pelas realidades espirituais trazidas pelo Espiritismo, nós precisamos vencer a barreira cultural, que é aquela que foi associada desde a nossa infância aos espetáculos dantescos dos velórios. Quando eu era criança, eu tive a oportunidade de ir com meu avô a alguns velórios, que era um espetáculo horroroso, de desequilíbrio, de loucura, onde as palavras "nunca mais eu vou ver", "nunca mais estará comigo" eram repetidas sistematicamente. Porque esta era a ideia e esta herança cultural de morte nós precisamos romper, porque não existe a morte. O fato é que quando chegar a nossa hora de deixar esse corpo físico, nós deixamos ele. Rompemos esse corpo físico, assim como uma lagarta rompe o casulo. Grande parte das pessoas tem muito medo das lagartas, as taturanas, os corós, como se diz em qualquer região do Brasil, né? Mas aquele ser feio que fica ali comendo folhas desesperadamente para armazenar energia para a sua grande transformação, é como se fosse o nosso corpo. Chega um momento em que a lagarta esconde-se num determinado lugar e passa por uma profunda metamorfose. Esta metamorfose, ela abandona o casulo e o que resta depois? Uma linda, belíssima borboleta capaz de voar e singrar o vento para dar continuidade ao seu ciclo de vida. Assim somos nós. No momento de deixarmos esse corpo físico, nós seremos a lagarta, que vai passar por um processo de transformação, por uma metamorfose, para podermos voar, porque a vida fora do corpo físico é muito mais intensa. Mas se nós precisamos da reencarnação porque fomos capazes de produzir muita sujeira mental, e isso nos obriga a reencarnar,
Então nós precisamos aproveitar a vida, cada minuto dela, para que possamos limpar nossos perispíritos da sujeira mental. O que produz sujeira mental? É mágoa, ódio, inveja, maus sentimentos, vinganças, orgulho, egoísmo. Isto é que suja nosso perispírito e nos obriga à reencarnação. O Gautama Buda diz que todo sofrimento resulta do desejo. O desejo da posse, o desejo do orgulho, o desejo da vaidade, o desejo do egoísmo. É isto que nós precisamos vencer. E nós precisamos conversar conosco para nos convencer. Porque a nossa mente se comporta como se houvessem duas pessoas dentro de nós. Uma pessoa é o que eu desejo ser, a outra é o que eu sou. O que eu desejo ser é fruto do meu aprendizado desta vida, das novas informações que vêm para mim, daquilo que eu acumulo como conhecimento. O que eu sou é o resultado de tudo que eu vivenciei em outras vidas, de minha herança cultural muitas vezes atrasada, que eu trago como fonte determinante que vai moldando a minha vida e de repente eu quero ser uma outra pessoa, eu quero ser melhor. Mas isso é difícil porque acabo sendo aquilo que eu já trouxe de outras vidas. Mas tudo isso é treinamento. Nós precisamos nos treinar. Nós precisamos conversar com esta parte minha que tem medo e dizer para ela todos os dias, não precisa ter medo, eu não vou morrer. Porque se nas outras vidas todas nossas trouxemos a herança da morte como um fim, principalmente aquela morte horrível, com a imaginação doentia de infernos, de demônios nos esperando, de terrores nos esperando. Na verdade, se conseguirmos hoje, nesta vida, vencer os nossos demônios interiores, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo aquilo que nós já falamos anteriormente, a nossa vida depois desta vida é simplesmente a continuidade de trabalho, aprendizado, libertação, muito amor, amar e ser amados pelas pessoas que nós amamos, ajudar aquelas pessoas que não conseguem ainda, porque é da lei que o mais forte tem que ajudar o mais fraco. Então, quando alguém perto de nós desencarnar, ao invés de olhar para aquela pessoa como algo que acabou, que não vai existir mais, nós vamos mudar isso, é preciso convencer-nos disso. Convencermos que aquela pessoa simplesmente voltou para a pátria espiritual antes de nós. Mas a nossa hora também já está mais ou menos marcada. Nós vamos encontrá-la lá. Ela não poderá retornar, mas nós com certeza vamos ao encontro dela no momento aprazível. E assim você vai vencendo aos poucos aquela angústia terrível de que a morte é uma separação eterna. Porque isto é uma ilusão, isto é uma mentira. Porque o universo belíssimo que nós somos capazes de enxergar aqui no mundo material, ele é muito mais belo, muito mais vasto, muito mais grandioso fora dessa expressão material. E quando estiver chegando a nossa hora de retornar à pátria espiritual, quando estivermos na iminência de acontecer o nosso desencarne, aí então nós teremos mais serenidade, com a certeza consciencial de que apenas vamos deixar o nosso casulo. E quando nos libertarmos dele, a vida continua. Plena, forte, pujante, pulsante, cheia de vitalidade, cheia de beleza, cheia de possibilidades de realizações, cheia de possibilidades infinitas de crescimento espiritual. Porque a vida pulsa do átomo ao anjo, com plenitude de consciência, elevando-se em cada etapa da evolução até chegar à nossa condição. Então, minha amiga Cleudes, meus amigos do canal, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê forças para enfrentar este problema atual, sem esquecer que antes dele nós já convivíamos com nossos temores, com as nossas ideias errôneas, com nossas falsas consciências a respeito da morte. E vem, através do Espiritismo, os espíritos do plano espiritual para nos dizer, estou vivo, estou aqui. E alguns deles até esperam ansiosamente o nosso retorno. Porque é muito interessante a vida. Quando alguém vai nascer aqui, os nossos parentes de lá, que são em maior quantia do que os de cá, ficam tristes, porque vamos nos afastar deles durante alguns anos. E nós aqui estamos fazendo festa, produzindo os melhores enxovais, curtindo cada momento da gravidez, para que possamos receber nossos amigos espirituais que vêm na condição de filho, neto. Mas os de lá também ficam tristes pelo afastamento.
E aí acontece o contrário. Quando você está aqui e está na iminência de desencarnar, seus amigos, seus parentes lá do outro lado estão fazendo festa para te receber. Mas nós aqui ficamos tristes. Ficamos tristes porque vamos deixar este mundo de expiação e provas, com suas guerras e rumores de guerras. Ficamos tristes porque alguém libertou-se da prisão antes de nós e consideramos isso como uma perda. Por que tudo isso? Porque a nossa consciência sobre a morte é falsa. Nós não fomos treinados nos conhecimentos e nas culturas anteriores ao Espiritismo para imaginar que a morte não existe. Você é um ser vivo, eterna, eterno, e vai continuar assim pela eternidade. Construa isso em sua mente. Faça com que isso seja uma ação consciencial e todo o medo desaparecerá. Porque embora eu não seja capaz de por mim mesmo dizer alguma coisa, o Mahatma Gandhi disse: a vida e a morte são como duas faces de uma mesma moeda. E só há um medo, o medo da morte. Se você vencê-lo, todos os demais medos serão vencidos. Muito obrigado pela sua atenção. Que Jesus nos abençoe.